Ok, já tá Ok, gravando, viu? dá para ver aí Sim. a apresentação? Tá bem. Gente, então, eu fui convidado para falar sobre as manifestações neurológicas da COVID. E aí, se por acaso alguém quiser me interromper e perguntar alguma coisa no slide, pode ficar à vontade, tá? Não sei como também é a dinâmica, mas podem ficar à vontade. Vejam bem, eu percebi que você conversei um pouco com a Alexia me falou que vocês chegaram a ver alguma coisa mais de fisiopatologia, alguma coisa relacionada à sorologia, testes, até a questão gestacional da COVID, né? Então, assim, eu vou passar um pouco mais rápido só para nos situar, porque o foco nosso seriam as doenças neurológicas. Eu sei que talvez, assim, para quem não é médico, até mesmo para quem é médico, fica um pouco cansativo em relação a ficar vendo alguma coisa que talvez seja complexo. Então, eu acho que só de a gente entender e saber que aquilo existe, talvez é um pouco mais de amplitude do conhecimento mesmo em relação à questão neurológica e o COVID. Então, tudo começou, na verdade, o primeiro caso identificado foi no dia 1º de dezembro de 2018, 19, apesar de que foi só no final de dezembro que ele foi reportado. Existem várias teorias em relação ao vírus COVID, mas o principal é que o pangolim, que seria o hospedeiro intermediário dele, e os chineses consumindo o pangolim acabariam sendo infectados pelo coronavírus. É claro também que existe uma semelhança genética entre questões do morcego também e o vírus, que acabam colocando o morcego também como possível hospedeiro, mas a semelhança genética foi muito mais do pangolim. Tudo começou, então, aqui na cidade de Wuhan. Deixa eu pegar logo um pincelzinho aqui. Na cidade de Wuhan, que fica na província de Hubei. A China tem uma divisão provincial desde a última dinastia do Qin, e essa aqui é uma cidade que, na verdade, tem mais de 10 milhões de habitantes. Se juntar com a região metropolitana, são 18 milhões. É uma das cidades mais povoadas que tem na China. O pangolim, então, seria o hospedeiro intermediário e teria dado início a tudo isso. A COVID-19, a doença, por isso que eu falo a COVID, não o vírus, né, SARS-CoV-2, quando eu falo que a COVID é uma doença que tem o sufixo 19, justamente porque foi descoberta em 2019. É um vírus de RNA da família Coronavidae e da ordem Nidoviralis, e o Comitê de Taxonomia Virológica acabou classificando ele dentro de uma das 4 categorias desses coronavírus, que é a beta, a gente vai ver. O que a gente tem que começar agora a entender, assim, já que a gente vai entrar numa questão fisiopatogênica, que talvez vocês já tenham estudado. É um vírus grande. A família do coronavírus é uma das famílias de vírus de RNA, que existe um sequenciamento muito grande, são de 26 mil a 32 mil bases nitrogenadas. E daí? E daí que quando eu tenho essa questão desse sequenciamento genético muito grande, eu tenho... só um momentinho aqui, peraí. Só interromper aqui o interfone. Quando eu tenho um sequenciamento muito grande, então, eu tenho uma tendência muito grande a fazer mimetismo molecular. Por quê? Porque todas essas bases nitrogenadas, elas se tornaram o quê? Proteínas. E aí eu começo a ter, então, uma tempestade inflamatória contra um vírus que ele tem vários tipos de mimetismo molecular, e essa tempestade inflamatória ela é muito bem conhecida porque é ela que culmina na falência dos múltiplos órgãos, e principalmente no caso da questão pulmonar. Como a gente está aqui na aula a gente está numa liga que tem questão imunológica, a gente tem que saber, então, aqui que eu tenho interferons que sinalizariam mais para uma resposta TH1, um IL-6 que sinalizaria muito mais para uma resposta TH17, fator de necrose tumoral, que é uma resposta muito presente e originada do macrófago, várias outras citocinas e quimiocinas que acabam levando uma
resposta de todos os tipos ilados em relação a TH1, TH2, TH17 e todos os outros que já ainda vão ser descobertos. A gente tem um acúmulo de células inflamatórias e uma apoptose. Isso tudo acontece por esse indivíduo aqui, por esse sujeito. A gente tem que entender basicamente que de tudo dele aqui, o que importa para a gente seria essa spike glycoprotein, que na verdade seria essa proteína, glicoproteína apiculada. O que tem essa glicoproteína dela que é apiculada? Vocês devem ter falado inicialmente que, na verdade, ele tem uma afinidade pelo receptor, né, da enzima conversora de angiotensina, né? E é exatamente isso que acontece. Então, quando você tem essa afinidade, nos órgãos que normalmente vão ter, no pulmão, no rim, e em diversos outros locais que eu vou falar, a gente vai ter uma maior taxa de infectividade do vírus, o vírus vai se adentrar e vai conseguir se multiplicar muito mais fácil nesses locais. Por isso que um quadro respiratório é um quadro que tende a se exacerbar primeiramente. Aqui, de tudo que vocês viram, olha só, existem várias drogas que foram testadas, isso tudo para tentar conter essa tempestade inflamatória. E a questão, às vezes, é tão difícil, porque na imunologia, às vezes, eu tendo a ter um predomínio de resposta, às vezes mais TH1, às vezes mais TH2. Mas, nesse caso, eu não consigo, às vezes, imunomodular o paciente para uma resposta ou para outra. Então, eu fico complicado nessa situação. Então, eu tento inibidores de interferon, tento corticoide, imunoglobulina, eu tento tocilizumab, que vai inibir a interleucina 6, que inclusive é uma das substâncias que é mais elevada nos pacientes, os fatores de necrose tumoral. Por fim, eu tenho várias medicações, até o ciponimod, que é uma medicação que é usada fora para tratamento de esclerose múltipla, que eu também utilizo, para tentar regular essa resposta. Mas acaba que ainda não teve nenhuma que conseguiu sair adiante para a gente poder testá-la no tratamento. Lá no hospital, a gente faz o que pode, a gente tenta tratar com o que pode, né? Mas realmente a gente não tem ainda nenhuma droga, assim, comprovadamente com eficácia que dispara para a gente poder sempre usar, mas mesmo assim seguimos os protocolos dos outros lugares também de fora. Só para a gente ilustrar, a gente teve várias pandemias, né? A peste bubônica, há muito tempos atrás, que dizimou metade da população, e logo em seguida a própria Yersinia pestes, que veio com a peste negra também, que dizimou 1/4 da população. Em 1918, a gripe espanhola, né? E agora o SARS-CoV. A COVID, o Covid-19, a doença, para a gente trouxe muitas limitações em relação, principalmente, à sua disseminação. O contágio é muito fácil, geralmente a transmissão é de 1 para 4 pessoas, e aqui o que acontece realmente começou a acontecer no início no Rio de Janeiro, alguns hospitais que não tinham absolutamente nenhum EPI, nenhum equipamento de proteção. A gente, infelizmente, chegou a pegar esse início lá. Bem, agora a gente pensa só que na verdade, uma questão, uma gripe e um quadro respiratório, mas é muito mais além disso. Inclusive, até 35% a 40% das pessoas, elas podem ter manifestações neurológicas. Tá tudo bem por aí? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, senão eu vou prosseguir. Ok. Então, primeiramente, são estudos observacionais que eles evidenciaram algumas complicações neurológicas comuns. A dor de cabeça, náusea, vômito, mialgia, tontura, hiposmia e perda da consciência. Aí a pessoa pensa assim, poxa, eu posso ter isso aqui se eu tiver uma zika, uma dengue, uma chikungunya, uma sinusite, um quadro viral qualquer. Verdade. Isso é verdade. Então, existe essa certa dificuldade de diferenciação que só começou a acontecer com a famosa hipoosmia, né, que seria a redução do olfato.
essa redução do olfato, ela não estava vinculada a um quadro gripal, de vias aéreas superiores, não estava vinculada, aliás, mesmo quando o paciente melhorava e persistia essa hiposmia, foi quando se percebeu que existiu realmente alguma coisa, talvez relacionada a uma infiltração viral pelo nervo olfatório, e com isso a perpetuação dos sintomas de hiposmia. Eu tenho duas vias possíveis para esse vírus ele chegar até o sistema nervoso central. E quando teve essa comprovação dessa hiposmia, ela se tornou uma das vias que o vírus poderia chegar. Mas a primeira seria pela própria circulação, a via hematogênica. A gente tem receptor de ECA nos vasos, e até na barreira hematoencefálica, e com isso ele ia, naquele processo de infecção e multiplicação, ele poderia fazer uma transposição pela barreira hematoencefálica e chegar no sistema nervoso central no líquor. Isso a gente faz lá no hospital. A Fiocruz, a gente tem uma pesquisadora, que é a Cristiane. A Cristiane, a gente colhe na neurologia o líquor do paciente que tem suspeita da COVID, tem uma manifestação neurológica para tentar isolar o vírus no líquor, né? Isso a gente, então, é comprovado, e não só por aqui, por outros locais. A disseminação através da placa crivoide, que é uma placa que a gente tem na base do crânio, que perpassa o nervo olfatório, o bulbo olfatório, que é o nervo responsável pelo olfato. Então, são esses dois locais que ele poderia chegar. Via hematogênica, passou barreira hematoencefálica, e pelo nervo olfatório. E aí, eu penso, mas tá, ele chegou lá, e aí, tá tudo bem, chegou, ficou lá, ele vai ficar por lá, não vai ter onde se reproduzir, não vai ter célula para adentrar. Aí que é o engano nosso, porque isso aqui é o tronco encefálico, e aqui no tronco encefálico, em sua porção bulbar, existem algumas células, um amontoado de células que fazem milhões de conexões, a gente fala que é uma porção da RAF aqui, e nesses núcleos aqui existem células neurais que apresentam receptores do ECA, os receptores do ECA. E também na porção também lateral, anterior também da medula, a gente vai ter também receptores de ECA. No UNCUS, que é uma parte nossa, que tem várias finalidades responsável com olfato, também eu tenho receptores do ECA, no bulbo olfatório, e eu tenho aqui nessa região aqui, ó, que é o giro do cíngulo, e esse giro do cíngulo aqui, que eu não preciso saber se eu não sei nada de neuro, mas eu tenho que pelo menos saber uma coisa, é uma região, o sistema pertencente ao sistema límbico, junto com as amígdalas, que é responsável por controle de medos. E aí tem vários estudos agora que estão saindo em relação à ansiedade, depressão, transtorno do pânico pós-Covid. Então, o paciente que foi infectado e teve esse vírus que migrou para o sistema nervoso central, para essas regiões aqui, ele pode ter alterações, ou pode ter alterações ocasionadas diretamente pelo vírus, ou indiretamente, mas aparentemente é diretamente pelo vírus, e que o paciente vai cursar depois com alterações essas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e transtorno do sono. Aqui é só para reforçar a parte, ó, a plaquinha crivoide que eu falei para vocês, que o vírus transpassaria junto com esses receptores aqui do nervo olfatório e chegando até o sistema nervoso central. E agora eu vou falar uma coisa que eu acho interessante, porque eles conseguiram fazer isso com roedores, infectando roedores com a COVID, com o vírus. Eles perceberam que o vírus, ele tinha um tropismo, aqui onde, do bulbo, eu falei com vocês que tinha o núcleo da RAF, ele subia por vias serotoninérgicas. A serotonina, não sei se todos sabem, é uma substância responsável assim como a dopamina, a norepinefrina, são substâncias responsáveis pelo controle da ansiedade, pela atenção, né, e tudo isso daqui
seria, na verdade, uma via de migração do vírus que poderia ser desregulada, né? Enfim, isso aqui é um espaçozinho que a gente tem, pode ter normal, um espaçozinho de view também, que tem muito receptor de ECA, ou seja, existe receptor de ECA no nosso cérebro, e existe, então, a tendência a um tropismo, então, para o sistema nervoso central desse vírus. E aí, eu tenho várias manifestações neurológicas. Eu vou falar pouquinhas aqui, só vou citar. Eu expliquei para vocês como ele chega, e se alguém tiver curiosidade por alguma e tudo, a gente pode falar também até de lá, polineuropatia. Polivares, neuropatia, né, seria o acometimento da doença dos nervos periféricos, né, que inervam os membros superiores, os membros inferiores. A mesma coisa que acontece lá na polineuropatia diabética, do hipotireoidismo, a polineuropatia vascular. Então, eu tenho um acometimento, né, desses nervos e eu posso ter sintomas diversos. Uma desmielinização, uma doença desmielinizante, a esclerose múltipla é um exemplo, a neuromielite óptica é o outro exemplo, e eu vou falar um pouquinho lá na frente. Encefalite, né, o encéfalo é acometido de uma forma geral, o paciente ele tem um quadro, realmente aquilo que a gente percebia, tontura, alteração da consciência, na verdade era um quadro agudo de encefalite. O stroke aqui, que na verdade é o AVC, né, que eu estou colocando aqui, que inclusive foi uma questão foi uma das primeiras questões mais documentadas em relação à alteração neurológica. Então, elas ocorrem em 36,4% dos pacientes, né? Os pacientes mais graves, eles tendem a desenvolver mais sintomas neurológicos. Os sintomas constitucionais vagos, como cefaleia, fadiga e mialgia, precisam de melhores estudos. Lá o paciente hoje, quando ele tem a COVID, teve um sintoma neurológico, a gente tem um ambulatório de segmento que é vinculado à Fiocruz, o professor Marco Túlio, quem ministra isso, até por questão da polineuropatia, o paciente persiste mesmo depois que ele sai de todo aquele processo grave do COVID. Ele tem também a questão da fadiga que tende a persistir, a mialgia, então talvez seja ainda algumas alterações que persistam por algum tempo. No caso da esclerose múltipla, que é uma parte minha, da neuroimunologia lá que eu trabalho, a questão toda nossa é porque, é o que eu falei, o vírus é grande, o vírus pode mimetizar muitas proteínas do corpo, logo ele pode desencadear várias respostas autoimunes. E essa alteração da resposta imunomodulatória tem um potencial de, por exemplo, mimetizar uma porção da mielina, que é a camada lipídica que recobre o neurônio, e com isso gerar alterações ou iniciar o processo da esclerose múltipla, que é uma desmielinização do sistema nervoso central, ou até mesmo de agravar um paciente que tem. A gente tem ainda esses pacientes que ainda usam imunossupressores, alguns foram até utilizados para tratamento, mas a gente não tem ainda essa informação se melhoraria ou se pioraria no uso de alguns determinados. Alguns até a gente tem sim que poderia agravar o quadro, né, um imunossupressor, dependendo qual for. E, no caso aqui, seria aquela questão que poderia ter uma infecção direta de macrófagos e células dendríticas que estão no sistema nervoso central, gera apoptose por conta do fator de necrose tumoral até liberado pelos próprios macrófagos e iniciaria uma cascata inflamatória desmielinizante. Então, conclusão, eu posso ter desmielinização no sistema nervoso central. O ADEM, que é uma encefalomielite disseminada aguda, que tem sempre um componente infeccioso, essas imagens aqui, elas são ilustrativas, não existiu esse paciente, era só para poder dizer que é uma desmielinização que ocorre, a mielina que ela é degradada no sistema nervoso central, justamente por isso, por conta de um possível mimetismo molecular, destruição da mielina do sistema nervoso central, então já tem surto documentado de paciente que tem o PCR, né, a gente faz a reação de polimerase em cadeia, por transcriptase reversa lá, a COVID, ela é identificada
o vírus é identificado no líquor. Agora, mais pesquisas precisam ser feitas para uma questão dessa relação. A gente está falando de uma associação, agora tem que identificar se isso realmente tem um fator causal, porque a relação, a associação, ela já foi identificada. Neuropatia periférica é aquilo que eu falei, né? Então, os nervos da periferia, os nervos do braço, os nervos das pernas, e lá eu tenho duas áreas, né? Eu trabalho com a parte da neuroimuno e com a parte dos nervos periféricos, né? Eu sou também eletroneuromiografista, a gente tem casos lá que eu mesmo fiz exame do paciente que desenvolveu, por exemplo, síndrome de Guillain-Barré, né? Que eu estou mencionando aqui. Neuropatia periférica. Então, a doença dos nervos da periferia, dos braços e das pernas, pode ocorrer com fraqueza, se for um nervo motor, alteração disestésica, o paciente sente que está sentindo mais dor, né, se pega um nervo de uma fibra fina que transmite impulsos dolorosos, a hipoestesia, a diminuição da sensibilidade, dos reflexos, alteração de proprioceptiva, que é o paciente perceber o posicionamento, né, dos dedos, do braço em relação ao corpo. O início dos sintomas documentados geralmente ocorre após 21, 25 dias do início da infecção, e aconteceu já muito caso documentado. Lá no hospital a gente conseguiu documentar 3 Guillain-Barré, que é uma doença que é um acometimento agudo dos nervos periféricos, a pessoa tem uma paralisia ascendente, começa nas pernas e vai para os membros superiores, alterações que às vezes também envolvem desestesia, mas o acometimento motor é uma coisa que chama mais atenção, que o paciente está começando a parar de andar de uma forma aguda. E a gente faz a eletroneuromiografia depois do paciente, realmente você não tem aqueles nervos conduzindo os estímulos, né? A gente tem alteração, então. Será que o vírus tem esse tropismo por nervos periféricos, por algum mimetismo? Né? Será que existe quimimetismo aí em relação a isso? Porque, na verdade, as glicoproteínas da mielina são várias, e o vírus também, como eu falei, também é muito grande. A gente tem essa polineuropatia do doente crítico, né, já muito documentada, o paciente fica muito tempo entubado, então acaba desenvolvendo, e a maior parte dos pacientes com neuropatia periférica, eles incluem também alterações, a hipoeugia, alteração do paladar, né, o paladar reduz, todo mundo deve conhecer alguém que ficou reclamando muito do paladar, a hiposmia, né, o olfato também está reduzido, e uma coisa tem relação com a outra. Na verdade, tem se pensado, na verdade, que essa redução do paladar vem muito mais da alteração olfatória, né, porque realmente tem um vínculo, né. E aí, isso aqui para a gente é só uma questão para o diagnóstico do Guillain-Barré. Existem várias formas de acometimento, isso aqui eu não vou ficar falando muito não, acometimento motor puro, acometimento bulbar, né, alterações sensitivas puras, alteração que envolve alteração de consciência, enfim, são alterações diversas. E aí, eu também não gostaria de falar essa parte aqui, mas é só para documentar que nas neuropatias periféricas, os pacientes depois permanecem com essas alterações e eles vão procurar um neurofisiologista para poder fazer o exame, justamente porque persistiu com a alteração da sensibilidade, persistiu com a alteração da força, para ter uma avaliação dos nervos e do músculo. Isso aqui são exames que já foram feitos de eletroneuromiografia, avaliação do músculo e do nervo, de pacientes que tiveram Guillain-Barré, né, e que já foram descritos. A gente teve paciente com paralisia facial também no hospital. Aqui em Montes Claros teve uma pessoa que me procurou também para poder tirar dúvidas se estava aumentando o caso de paralisia facial. E, enfim, encefalite aguda seria um quadro confusional agudo que já foi confirmado, talvez por degeneração neural e apoptose dos neurônios, aconteceu em crianças, essa criança tinha até uma síndrome da imunodeficiência adquirida. Agora, o primeiro caso mesmo foi dessa mulher aqui que evoluiu com uma encefalite com hemorragia, mas encefalite
com acometimento da meningite também já foi descrito, e geralmente os pacientes, eles evoluem com crise convulsiva e alteração do estado de consciência. E a gente precisa de documentar mais esses casos, né? Aqui é só para demonstrar, isso aqui é uma hemorragia de um paciente que teve em uma região talâmica, né, uma encefalite hemorrágica clássica bilateral dos dois lados do tálamo, que é uma região bem integrativa do cérebro. Eventos neurovasculares, é isso que a gente preocupa, né? Mas aí tem, olha só para você ver. Quem é o paciente que vocês estudaram aí que tende a ter um desfecho pior? É o paciente que tem diabetes, é o paciente que tem hipertensão, é o paciente que tem obesidade, é o paciente que tem um quadro respiratório mais vinculado à asma. Esses pacientes, eles tendem a ter, ou pelo menos o paciente diabético, obeso, hipertenso, ou que teve uma história de AVC, ele já tem ali alguma questão vascular. Ele tem ali, o diabético também já tem uma maior quantidade de receptores ECA. E aí eu tenho, então, uma facilidade do vírus multiplicar mais. Eu pego esse paciente que já tem está dentro desse quadro, ele vai ter provavelmente uma tendência realmente a ter um AVC mais do que a população, mas a questão é que a gente percebeu paciente jovem fazendo muito AVC. A gente não quantificou no hospital quantos pacientes teve com AVC nesse momento em relação a outro. Eu acho que é uma coisa que a gente vai parar para fazer, né, que é documentar durante a pandemia se teve esse aumento dessa incidência, porque isso foi documentado em outros hospitais, e essa relação entre maior incidência dos eventos vasculares ocorreu nos pacientes mais graves, mas vamos combinar que o paciente que está mais grave vai ter tendência a ter fenômeno trombótico, que provavelmente tem um AVC. Mas ele também, a gente tem que entender que aquele paciente, ele está sobre uma cascata, sobre uma tempestade inflamatória. Então, ele vai ter mais tendência a formar trombo. Então, ele tem mais tendência a fazer AVC. Então, aprendizado, paciente com COVID tem uma tendência e porquês justificados de ter mais AVC. E o fator confusional é esse que eu falei, né? O hipertenso, diabético e outras comorbidades que, na verdade, poderia estar interferindo aí nessa relação causal direta aí. E o que eu falei da tempestade inflamatória que gera o estado de hipercoagulabilidade para poder gerar o AVC. E esse é um caso que eu publiquei, é um paciente que ele fez uma paciente que fez uma desmielinização, é o do Hospital Federal de Servidores, é um relato de caso, a gente chegou a enviar para o Congresso, o certo não é eu publiquei, o certo foi enviado, foi submetido, né, para análise. É uma paciente que, na verdade, ela teve, que já é descrito um risco aumentado pela infecção em pacientes que têm a esclerose múltipla e a neuromielite óptica. Ele tem mais complicações, e aqui esse paciente, isso aqui é a medula do paciente, é só para esse sinalzinho branco, que tudo foi lesão direta, possivelmente, do vírus. A gente isolou, conseguiu extrair o líquor dela, fez a punção, tirou o líquor e viu que havia um PCR positivo para esse COVID aqui. Ela tem outras lesões também em tronco, que estão documentadas, e a gente enviou. Então, esse é um trabalho aqui do hospital. É isso, gente. Talvez tenha ficado abstrato de falar das doenças, mas isso aqui sou eu lá no hospital. Essa aqui é a equipe da infectologia, pelo menos de quando eu rodei. A infecto de lá é um infecto muito bacana. Existe, inclusive, um hospital só para que a gente fala DIP, que é um departamento de doença infectológica lá, 2 departamentos praticamente lá no hospital. Essa aqui é a equipe de neurologia que eu faço parte, e aqui sou eu, no Massachusetts General Hospital. Muito obrigado, minhas referências, e agora a gente pode ir para a dúvida se alguém sobreviveu à palestra aí. Sobrevivemos à excelente palestra. Muito obrigada, Luiz. Deixa eu tentar compartilhar aqui, né? Deixa eu ver aqui, peraí.
a interromper compartilhamento. Foi. Foi. Nós vamos, então, agora abrir para as perguntas. Tem uma aqui no chat. Você vai olhar daí ou quer que eu olhe aqui? Você quiser, eu vou vendo aqui, deixa eu ver. Uhum. Deixa eu ver a lista de presença. Luiz, sobre o caso da paralisia que você falou, como foi a sintomatologia e o tratamento? Qual paralisia? A paralisia facial, será? Facial, ela falou ali embaixo. Colocou um asterisco. Eu não peguei informação com a pessoa, não. Que foi uma dúvida que um colega tirou em relação à pessoa que era daqui, né? Na verdade, a orientação, quando você tem qualquer paralisia facial, a principal etiologia é virológica, né? Você só iria associar aquela paralisia ao COVID se você isolou o COVID na pessoa e está batendo o início da paralisia com a presença do vírus, um PCR ou pelo menos um anticorpo, né? Um IgG com um IgM. Senão, não tem como você associar aquela paralisia ao COVID. Então, você tem que tratar, mesmo assim, paralisia facial, a gente trata a paralisia facial normalmente com, não é atestado corticoide, a gente faz o corticoide e usa o aciclovir ou o ganciclovir. Só que, na verdade, é um tratamento empírico, não existe um estudo assim que você mostra que existe tanta melhora em relação a quem tratou e quem não tratou. Mas como existe uma porcentagem muito maior de vírus na causa da paralisia facial, que a gente faz. Agora, todo paciente tem que ser investigado em relação a todos os tipos de vírus, principalmente o vírus da herpes, que é o mais que acomete, e também em relação a algum evento desmielinizante ou até algum evento vascular, então o paciente é investigado com ressonância com contraste. Né? Então, assim, basicamente é isso. Agora, se ele tiver COVID, e o que você vai fazer? E aí a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente soubesse como tratar o COVID, a gente estava resolvido. Era só publicar, assim, em todos os lugares, esse aqui é o tratamento mais adequado para o COVID, vamos todo mundo fazer. Aí, infelizmente, a gente ainda não tem essa resposta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta. O que tem sido observado das sequelas neurológicas? Olha, tem sido um pouco triste dos pacientes que fazem essa polineuropatia, né? O que ser isso? O paciente, talvez o paciente, até que a gente está acompanhando, o paciente faz o Guillain-Barré, perde as forças, aí ele é internado, porque teve perda de força, a gente isola o vírus, viu que o paciente realmente foi acometido pela doença, e aí a gente faz imunoglobulina, que é uma substância que normalmente a gente utiliza para o paciente, né, faz essa imunoglobulina. A imunoglobulina ela tem uma capacidade de se ligar em várias interleucinas e outras imunoglobulinas que geram o ataque autoantigênico e tentar boicotar o processo. A gente faz isso esperando que tenha a mesma melhora que os outros. Por incrível que pareça, esses quadros de Guillain-Barré tendem a melhorar, mas tem alguns pacientes que não. Talvez porque desenvolvem um quadro respiratório, eles vão para o tubo, e aí quando eles saem, eles estão com muita dificuldade de caminhar, muita fraqueza. E aí a gente fica com dúvida. Será que é uma sequela que foi, na verdade, do Guillain-Barré, né, que ocasionou o ataque nos nervos periféricos, ou não? Foi o paciente que ficou ali acamado. E aí a gente tem uma outra doença, que é a polineuropatia do doente crítico, que qualquer paciente que fica muito tempo acamado, ele pode sair depois desse período que esteve acamado com alterações de força, né, de condução, de estímulo, etc. e tudo. Então, a gente tem um pouco de dúvida ainda para a gente poder bater o pé nisso. Mas o que é feito é a imunoglobulina, e o paciente, ele realmente, a maioria tende a sair, mas tem alguns que realmente eles estão sendo acompanhados para ver como que vai ter essa melhora. A fadiga, principalmente, né? Tem até documentos, assim, que já mostram, principalmente em mulher,
próximo da faixa etária de 30 a 40 anos, né? Tem muita alteração de fadiga, talvez por acometimento muscular, que fica por um tempo, né? Não sei. Não sei se você conhece alguém que teve Covid. Você conhece? Não precisa dizer quem? Conheço, já fiquei sabendo, sim. Ela teve problema em olfato? Teve. O olfato tende a melhorar com um mês, sabe? Melhorar com um mês, mas tem gente que fica até 3 meses sem olfato. E o nervo olfatório é um nervo, então talvez tenha uma certa relação. O nervo que movimenta as mãos, que dá sensibilidade que faz tudo, também são nervos, né? Por aí vai. Entendido. Obrigada. Nada. Vamos. Mais alguma pergunta? Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Luiz Ok. Fernando, novamente, muito obrigada pela sua participação. Nós tiramos muito proveito do conhecimento que você compartilhou com a gente. Eu que agradeço, tá? Boa noite. Se precisar, tô aí, tá? Tá bom, muito obrigada. Nada. Tchau. Tchau. Pessoal, eu quero convidá-los para a live sobre as evidências científicas para o tratamento da Covid-19, que foi remarcada para terça-feira, dia 3 de novembro, às 20 horas, tudo bem? Então, fiquem ligadinhos lá no perfil no Instagram, que a gente vai estar postando por lá. Obrigada a todos pela presença e até o nosso próximo encontro.